Já parou para pensar na quantidade de pessoas que a gente vê nas redes sociais, seja ela qual for, que simplesmente se posicionam quando os outros também estão se posicionando sobre algo? Oi, eu sou Rodrigo Girão, eu sou jornalista e eu resolvi começar a produzir conteúdos reflexivos. Tenho produzido algumas coisas no meu blog, outras no TikTok e resolvi então trazer algumas coisas também aqui para o Spotify. E eu tenho visto muitas pessoas em diversas redes nesse, nesse processo de manada. As pessoas só fazem coisas ou só se posicionam em coisas que tá todo mundo fazendo. A famosa frase que minha avó dizia: Maria vai com as outras. É aquelas pessoas que não fazem as coisas porque elas querem, mas fazem porque, tá todo mundo falando sobre isso, então acho que eu tenho que falar também. E muitas das vezes eu vejo isso sendo influenciado inclusive por profissionais de marketing, que dizem que os clientes têm que se posicionar sobre temas que estão em relevância no momento para atrair pessoas ou para gerar uma boa imagem na internet. Aí eu faço a seguinte pergunta: será que realmente se posicionar em assuntos onde não lhe cabe ou onde o seu público não faz sentido realmente é bom para você? Ou será que você, que é uma pessoa que não faz parte do meio, simplesmente se posicionar sobre algo que não é seu lugar de fala e você não tem contato nenhum com aquilo, mas só por ser instagramável, é útil para você? E aí eu começo a analisar e outras pessoas me trazem também esse tipo de reflexão, por isso que às vezes eu digo, a gente começa a se questionar o quanto as pessoas são vazias, voláteis e volúveis, simplesmente seguindo um processo sem propósito de falar ou discutir assuntos que às vezes é só ali naquele momento para gerar o famoso engajamento. E para quê? O que essas pessoas ganham depois? O que essas pessoas têm de conhecimento para argumentar ou contra-argumentar quando alguém for na postagem dela e falar sobre aquilo, seja concordando ou discordando? Só curtir um comentário de alguém sobre o assunto não é interessante. Você simplesmente ir lá e dizer concordo com você ou discordo com você e nem saber se a pessoa está realmente falando algo que faz sentido com o que você falou, pode até inclusive te gerar uma imagem ruim na internet. E aí eu fico nesse questionamento. Por que as pessoas têm essa síndrome de tentar pertencer a tudo sem não pertencer a nada e seguem tão vazias, tão alheias a tudo e mais um pouco e tão desprezíveis com o que realmente às vezes importa? É muito triste você ver pessoas igual eu vi no Instagram no último fim de semana que fizeram uma manifestação em São Paulo por conta daquele que não precisa ser nomeado e disseram coisas sobre o Israel. E eu fiquei me perguntando, mas essas pessoas realmente sabem sobre o que elas estão falando? Ou elas por algum instante pararam para entender que aquela religião que o povo de Israel acredita não é cristã? Ou não é uma religião que crê em Cristo? Que, de acordo com o que eu dei uma lida novamente para não achar que eu estava louca, para eles o Messias não chegou. Eles ainda estão esperando o filho prometido de Deus. E as pessoas saíram em manifestações falando sobre estarem apoiando algo que não tem sentido nenhum.
que não faz sentido nenhum com relação ao tema que eles estavam, entre aspas, protestando, ou militando, ou simplesmente aglomerando no meio da Paulista só para fazer um movimento, achando que vão chegar em algum lugar? Por que as pessoas têm esse síndrome de manada? Já se perguntaram? No jornalismo a gente estuda uma das teorias da comunicação, que é a teoria da bala mágica e da agulha hipodérmica. São duas teorias que diziam que a mídia, né, e os meios de comunicação de massa produzem conteúdos para uma massa amorfa e amálgama, sem forma, sem propósito, toda única, sem nenhuma diferenciação, que é como se dá doce a crianças. Não importa que doce que é, não importa que criança que seja, doce, colorido para crianças que não têm ainda o crivo de discernir o que é certo ou o que é errado, elas vão atrás do doce. E quando se fala da agulha hipodérmica, é porque as pessoas elas acabam sendo passadas pelo processo de receber uma injeção por debaixo da pele sobre um conteúdo que elas absorvem e não fazem nenhum pingo de questionamento sobre aquilo. E aí eu volto a dizer, por que as pessoas têm esse síndrome de gado? Uma música já de um bom tempo atrás, do Zé Ramalho, ele cantava Admirável Gado Novo. Muita gente conhece essa música, né? Inclusive ela virou um hino quando se quer, né, afrontar uma parcela social que apoia aquele que normalmente não deve ser nomeado. E aí eu me questiono, faz tantos anos que essa música foi criada e as pessoas continuam ainda nesse processo de manada? As pessoas continuam ainda nesse processo de gado e me remete às aulas de história dos votos de cabresto que existiam no Brasil na época colonial e na época da mineração, aonde, né, o Brasil Império, vamos dizer assim, aonde só se fazia algo que o senhor dono daquelas pessoas, sejam capatazes, funcionários, escravos, adjacências, pedia. Então ele ia e executava aquilo que era mandado. E hoje em dia a gente vê muito isso na figura de políticos, de chamados influencers, que para mim não influenciam ninguém a lugar nenhum, a não ser deixar as pessoas cada vez mais alienadas. Porque para a pessoa influenciar alguém, ela tem que influenciar alguém a algo de útil. Porque do contrário, você está influenciando o quê? Você não está influenciando, você está desconstruindo. Você está simplesmente levando mais desinformação para pessoas que já não tem muito conhecimento. E aí é isso. Você acaba se tornando uma pessoa muito crítica quando você começa a entender que muitas pessoas simplesmente tá todo mundo indo, vou também. Como diz minha mãe, então se todo mundo pular no buraco, você vai pular também? Você não é todo mundo. Acho que todo mundo já ouviu isso. Ou quase todo mundo já deve ter ouvido isso. Mas parece que as pessoas não ouviram as mães dela quando as mães delas falavam isso, né? De você não é todo mundo, então você não precisa fazer o que todo mundo tá fazendo. Mas é cada vez mais perceptível que as pessoas estão simplesmente fazendo o que o outro está fazendo, simplesmente porque o outro ela acha legal. E ela vai e copia. E ela vai e imita. E ela vai e compartilha. É aquele processo de massa, né? Que vai indo, rolando. Vai cada vez ficando maior, porque vai virando uma bola de neve. Uma coisa
simplesmente sem propósitos, sem fundamento, cheio de lixo, cheio de coisas desnecessárias, porque simplesmente não questiona, simplesmente acha que não interessa, acha que não importa, acha que tá todo mundo, então também vou. Tá todo mundo, então também é legal. Tá todo mundo, então acho que eu posso também fazer. Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar sobre, será que as suas ações estão mesmo sendo coerentes com aquilo que você acredita? Ou você está simplesmente falando ou fazendo coisas porque, tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Não é porque todo mundo tá fazendo tatuagem que você também precisa fazer. Não é porque todo mundo tá virando budista que você tem que virar budista também. Não é porque as pessoas passaram a acreditar em, sei lá, que comer algodão vai fazer bem à saúde, que você também precisa comer. Você tem capacidade, ou pelo menos acredita-se que tem a capacidade, para saber o que é realmente bom para você ou não. Para saber se faz sentido o que tá todo mundo fazendo e que você não precisa seguir a manada, que você não precisa seguir o fluxo e que você não precisa ser todo mundo. E aí? Depois dessa enxurrada nesse primeiro podcast de informações. E sigam nas redes sociais. É o mesmo nome que tem aqui no perfil do Spotify. E nas outras redes também. A gente pode continuar esse assunto, seja por lá, seja em outros lugares, seja no blog, enfim, tem links espalhados para todos os lados. Só vocês procurarem. Façam um pouquinho de esforço. Quem sabe vocês não vão conseguir sair da bolha.